Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre novidades de games da Warner Bros. Aliás, de games do DC Studios. Novos games estão sendo produzidos para o DCU, vamos fazer um vídeo sobre isso, vamos falar mais sobre isso aqui, mas lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e o entre às 7 às 8 da noite. Caso está chegando agora no canal, se inscreva agora, seja muito bem-vindo. A gente fala muito sobre a DC por aqui, todo santo dia tem 2 vídeos, beleza? Ó, de acordo com a Warner Bros. Games, olhando mais adiante, o estúdio tem um jogo de mundo aberto para um jogador, Mulher Maravilha, em desenvolvimento, bem como jogos que serão acréscimos canônicos ao reboot do universo DC de James Gunn e Peter Safran. Depois dessa informação, podemos dizer o seguinte, vai vir um game da Mulher Maravilha, um game single player, logo depois aí do Esquadrão Suicida, é um jogo que está em desenvolvimento, então provavelmente seja 2025. Acho que esse ano a gente deve ter algum anúncio de algum outro trailer, de uma gameplay dela, de mais divulgação sobre esse jogo e divulgação talvez da data de lançamento desse jogo, lembrando que esse jogo foi anunciado em 2021. Mulher Maravilha, o game é feito pela Monolith e Warner Bros. Games, que, vale lembrar, não é canônico no DCU, esse é um jogo Elseworld, assim como o universo ali da Rocksteady, do universo do Batman Arkham, que vai ser lançado agora, o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça, certo? Eu tive várias críticas com esse jogo, mas tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é gráficos, construção de mundo. Acho que a Rocksteady manda muito bem nisso, ela fez isso muito bem em Batman e tá fazendo aqui no Esquadrão, porém a gameplay, na minha opinião, é algo bem decepcionante em termos do que era essa franquia e de onde eles levaram essa franquia para um lado mais Sunset Overdrive. Agora a gente pode imaginar jogos de outros personagens. Muitos de vocês vêm me falando, né? Não necessariamente a DC vai fazer sempre jogos grandes. Enfim, eu penso o seguinte, essa é uma franquia de 8 a 10 anos. Eles pretendem construir uma narrativa gigantesca com vários personagens, com um crossover gigantesco mais pra frente, com vários crossovers, né? Não um só, vai ser vários, porque a gente vai ter já 30 personagens só nessas 10 produções, dessa primeira parte do primeiro capítulo, que não é a metade do capítulo que foi anunciado, é menos da metade, ou seja, provavelmente serão uns 30, 25 projetos anunciados do primeiro capítulo apenas. Então em 10 produções já tem 30 personagens. O que o DCU vai fazer, eu acredito que vai ser maior do que o MCU já fez. Isso se tudo der certo, não é mesmo? Não é uma coisa lógica, não é uma coisa tipo garantida. É isso se tudo der certo, se a galera conseguir entregar a qualidade nas suas produções e conseguir o sucesso almejado, certo? Então, você não pense que, por exemplo, igual um inscrito falou pra mim, eu achei a ideia ótima, mas isso nunca vai acontecer. Questão estilo Alan Wake 2. Tipo, isso não vai acontecer, tá ligado? O Questão não é um personagem que ele deva ter um jogo. Ah, mas agora o James Gunn, ele vai trazer personagens mais desconhecidos pra ter game também. Acho improvável. Jogos custam caro. Tem jogo aí que tá custando quase 200 milhões de dólares pra ser feito. Então, tipo, não é uma coisa simples. E o jogo precisa vender pra pagar aquilo que ele foi orçado, né? Pra ter todo o desenvolvimento ali de gráficos e enfim, essas coisas todas de nova geração. Eu acredito que alguns jogos vão ser desenvolvidos para o DCU. Não sei que tipo de jogo. Acho que eles podem lançar um jogo de versus, tipo Injustice, né? E ter uma história ali que seja canônica, mas não seja obrigatória. Você, o seu pai, a sua mãe, sua tia, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, seu filho, sua filha assistir para entender o cânone do DCU, mas sim um acréscimo interessante pro cânone da DC, assim como várias franquias fazem games, animações, mangás, enfim. Então, tipo, eles podem fazer jogos diversos, assim como Injustice, e eles podem fazer jogos single player de história, assim como o universo do Batman já fez. Pra mim, esses são os 2 tipos de jogos que eles podem fazer. Eles podem fazer, sei lá, um jogo da Liga da Justiça diversos, herói batendo em herói, tipo uma coisa mais assim, tipo, sei lá, Liga da Justiça, crise em 2 terras. Aí você cria 2 terras, faz uma parada tipo Injustice, tipo, sei lá, tipo, Terra 2 e Terra 1 e Terra 3, né, que é o Sindicato do Crime. Aí você coloca uma história ali pra eles saírem na mão, saírem na porrada, alguns heróis se aliando. Uma história meio que, tipo, paralela ao DCU, certo? Mas canônica. E aí você pode fazer uma parada meio... Não que os heróis vão ser do mal, igual Injustice, ou tipo Superman ditador. Mas uma coisa assim mais leve, certo? Você pode fazer um jogo sim da Liga da Justiça, um jogo do Titã sim. Só que eu acredito que o Superman tinha que ter um jogo, na minha opinião. Ele é o personagem que eu mais gostaria de ver um jogo, porque ele tem um potencial absurdo de você explorar vários vilões, você explorar vários outros vilões, fazer um mundo aberto com ele voando em Metrópolis. Olha, por exemplo, a Metrópolis de Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. Tá tudo muito bonito. Aquilo que eu falo, né?
tecnicamente, graficamente, você não pode falar nada da Rocksteady. Eles mandam muito bem, né? Eles fizeram já os melhores jogos super-heróis de todos os tempos. Então, olha essa metrópolis, imagina um jogo do Superman voando nessa metrópolis. Ia ser muito incrível, não ia? Então, tipo, eu acredito que eles podem fazer um grande jogo do Superman, um jogo de outro personagem, tipo o Batman pode ter um jogo também, a Mulher Maravilha já vai ter um Elseworld, o Lanterna Verde pode ter um jogo, você pode fazer um jogo do Hal e do John, não tem problema. E uma coisa que os fãs precisam entender é que, assim, os games aqui, né, se for um game maior, assim, de mais orçamento, né, tal, tipo, por exemplo, mais voltado pro lado do Batman Arkham, provavelmente vão ser de heróis grandes, não vai ser um herói tipo, sei lá, eles vão fazer um jogo ali do Guy Gardner. Não, eles vão fazer um jogo, se for fazer do Hal Jordan e do John Stewart. Eles vão fazer do Superman, eles vão fazer um jogo do Flash. Um jogo do Flash super daria certo também. Eu acho que é um personagem que você pode acrescentar muito na lore dele, ou acrescentar muito na lore de um jogo do Flash, que é um personagem que faria muito sucesso caso tivesse um jogo. Eu acho que agora é a oportunidade de você liberar todo esse potencial que a DC tem com os seus personagens também nos games. Os jogos da DC não podem ser apenas Batman, certo? Superman devia ser uma prioridade para ter um game, para eles fazerem um game de nova geração, para aproveitar talvez o hype do filme se for um sucesso, aí já une várias coisas e começar a levantar de novo essa marca para cima, né? A Mulher Maravilha já vai crescer de novo se o game dela for um sucesso. Mais pra frente já vai ter a série das Amazonas. Mais pra frente ainda vai aparecer ela no DCU. O Batman já tem 2, né? Já vai ter a série do Pinguim. Já teve vários jogos de sucesso. Então, tá na hora de você fazer um jogo do Superman. Tá na hora de você fazer um jogo do Superman de nova geração, com um motor gráfico absurdo, né? E, tipo, você trazer um estúdio aí pra fazer esse jogo, um estúdio que tem que estar, lembrando, né? O estúdio tem que estar dentro ali da Warner Bros. Discovery. Tem alguns estúdios lá, não lembro todos de cabeça, mas enfim. Basicamente, eu acho que o Superman merecia um jogo, o Lanterna Verde e o Flash. Eu acho que são esses 3 personagens que seriam prioridade, na minha opinião. É lógico que eu gostaria de ver um jogo do Arqueiro Verde. É lógico que eu gostaria de ver um jogo do universo místico da DC. E também um jogo dos Titãs, ia ser muito massa. Só que, pra mim, no momento, tem o Superman, que ele é a prioridade pra ter um jogo de nova geração, pra você aproveitar o hype do filme. Imagina o seguinte, o Superman Legacy lance e faça sucesso. Então você pega esse universo que foi apresentado no filme, você expande ele no jogo, você coloca vilões tipo Parasita, você coloca tipo outros personagens tipo Metalo, você coloca vários outros personagens ali pra você sair na mão com o Superman, né? Tipo, os personagens saem na mão com o Superman, coloca o Luthor de armadura, coloca várias coisas assim e faz um jogo que ele meio que, entre aspas, continua a história do Superman Legacy, mas não necessariamente vai ser uma parada obrigatória de você jogar pra entender a história, a lore do DCU. É óbvio, eu vou estar aqui, vou criar toda uma anotação da lore do DCU, desde o Creature Commands, eu já vou começar a me organizar fazendo anotações de tintim por tintim, assim como as pessoas lá dentro do DC Studios devem estar fazendo, né? Tipo, anotações do que vai acontecer, dos acontecimentos, das produções, da cronologia, né? No todo. E aí você vai ver várias coisas assim aqui no canal também. Mas é um jogo, provavelmente, se for lançar um jogo do Superman, mas não é um jogo que você vai obrigar sua mãe a jogar e falar, ó, mas tem que jogar agora pra você entender o próximo filme que vai vir. Não é bem assim, sabe? É só um acréscimo canônico na história que vai expandir, e num filme pode ser referenciado para uma coisa mais pro fã, uma coisa mais aqui, mais ali. E, obviamente, o jogo bom do Superman, ele fura a bolha e vai provavelmente vender bastante. Essa nova era de games da DC precisa ser excepcional. Mulher Maravilha precisa ser muito bom. O Esquadrão Suicida, Marcha Liga da Justiça, eu não boto muita fé nesse jogo, mas ele é muito diferente do Gotham Knights. Ele não é a tragédia que foi o Gotham Knights em termos de relevância. Por mais que as pessoas não queiram jogar esse jogo e tal, mas pelo menos assim, tecnicamente falando, ele é extremamente superior. Extremamente superior. O Gotham Knights não parece ser de nova geração em nenhum momento, né? É uma parada super over, super mal feita, enfim, que ele não busca nem ser uma parada quadrinesca, nem ser fotorrealista. Ele é meio que o meio termo dos dois, assim. É uma coisa muito mal feita, na minha opinião. Só que agora o DCU, DC Studios precisam trabalhar em jogos mais memoráveis, jogos mais qualificados, não é mesmo? Gostaria muito de um jogo do Superman. Fica aqui o meu sentimento de querer um jogo do Superman, o meu pedido aí pro DC Studios, ou talvez um jogo do Lanterna Verde ou do Flash. Eu acho que o Lanterna Verde, o Superman e o Flash são 3 personagens que dariam ótimos jogos de nova geração, jogos assim, tipo pra você estourar mesmo e fazer bastante sucesso. O Flash principalmente, ele é um herói muito famoso, as pessoas gostam dele. Eu acho que dá pra você fazer uma parada de mundo aberto com o Flash incrível, porém eu acho que o Superman deveria ser uma prioridade nesse momento.
e mais pra frente trazer outros personagens aí pra você conseguir fazer games de nova geração. E lembrando, né, eu acho que jogos diversos também seria muito legal, numa pegada mais Injustice, sabe? Chama NetherRealm e fala assim, pô, vamos fazer um jogo aí da, sei lá, Liga da Justiça, vamos fazer um jogo aí de outros personagens, vamos fazer um jogo de luta de vilões, já pensou um jogo de luta de vilões? Que louco! Ou Liga da Justiça vs Legião do Mal, em um game, daria uma história ótima isso daí. Aí você coloca todos os vilões, com todos os heróis pra lutar, e aí, sei lá, ia fazer uma parada muito massa, assim. Eu acho que nos moldes ali de mecânicas do Injustice, principalmente do 2, né, falando especificamente do 2, que eu acho que é um jogo muito bom, daria pra você fazer um outro jogo de versus aí dentro do DCU, e também dava na hora de você fazer um jogo single player aí, do Superman, provavelmente. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa de tudo isso, quais são os jogos que você gostaria de ver no DCU, o estilo de jogo que você gostaria de ver, deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Tamo junto, até a próxima.